Quem tem um mínimo de bom senso sabe que a Janja é uma tremenda vergonha para o Brasil. Mas até um tempo atrás, o PT e os petistas de carteirinha fingiam não se importar com a gastança desenfreada, com o deslumbramento dela pelos holofotes e nem mesmo com as intromissões que ela faz no governo. Não mais, isso está mudando. Ficou muito difícil até para a militância aplaudir as gafes quando a chamada blogueirinha do Planalto resolve invadir até a política externa brasileira numa viagem internacional e para um país sob ditadura. Estou falando da fala absurda da Janja para o ditador Xi Jinping da China. O ditador não gostou nem um pouco da petulância da Janja em falar numa reunião em que não havia sido permitido isso e ainda por cima querendo dar sugestão a ele sobre como ele deveria lidar com a plataforma chinesa TikTok no Brasil, que, segundo ela, favorece a extrema-direita. O ditador chinês não gostou e também os integrantes da carreta furacão do Lula, que acompanhavam essa reunião fechada e vazaram o constrangimento para a imprensa lulista. Esse é o meu comentário de hoje. Se você acompanha a coluna Falando Abertamente, sabe que o nosso compromisso é com a verdade e não temos medo de desagradar. Mas isso só é possível graças ao apoio dos assinantes da Gazeta do Povo. É isso que garante a independência editorial do jornal e permite que a gente continue esse trabalho jornalístico. Por isso, se você valoriza o conteúdo que entregamos aqui e não é assinante da Gazeta do Povo, considere entrar para essa comunidade de adeptos da verdade. A Gazeta está com uma oferta especial para você experimentar o conteúdo completo do jornal. Apenas R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses. Se você não gostar do conteúdo, pode cancelar a qualquer momento, mas eu aposto que isso não vai acontecer. Para aproveitar essa promoção, é só acessar gazetadopovo.com.br/oferta e você também pode escanear pelo QR Code da tela ou acessar pelo link na descrição do vídeo. Assine agora e faça parte da nossa missão de informar com seriedade para um Brasil melhor. Fique agora com a minha opinião sobre a mais recente gafe da primeira-dama, que faz de tudo para aparecer e até se intromete em política externa brasileira. O tamanho de mais um fiasco internacional da política externa de Lula poderia ser medido pela quantidade de ditadores que estavam naquela cerimônia na Rússia, em que ele foi bajular o ditador Putin diante de um desfile com maquinária de guerra num país que está em guerra contra a Ucrânia. Mas ficou muito mais feio. A gafe foi muito maior. Por quê? Por causa da participação intrometida de Janja na política externa brasileira. Estavam, já depois da visita à Rússia, Lula e Janja com uma parte da carreta furacão na China, num jantar com o ditador Xi Jinping, amigo de Lula. Na eleição de 2022, nós fomos censurados, né? Não podíamos lembrar que Lula é amigo de ditadores. Tão logo ele assumiu, estendeu o tapete vermelho para o Maduro e agora, já nas viagens internacionais, confirmando a amizade que tem com ditadores. Essa última, então, foi a pá de cal. Estava sentado ao lado dos maiores ditadores africanos, de Putin, de Xi Jinping, Maduro também estava presente, ditador da Venezuela. Enfim, não precisamos reforçar mais essa amizade de Lula com ditadores. Mas aí, nesse jantar com o Xi Jinping e com Janja, ele resolveu falar, segundo ele diz, foi ele que resolveu fazer a pergunta, se a China não podia ajudar o Brasil, coitadinho, que não consegue regular as redes sociais, e a China faz tão bem isso, né, Lula? País de ditadura aí já de 100 anos, impede que as pessoas tenham acesso à internet, só pode acessar o Google chinês, não pode fazer pesquisa de assuntos, não pode falar sobre determinados assuntos proibidos. Ele foi pedir essa gentileza, se o amiguinho Xi Jinping podia ajudar o Brasil. Só que a Janja se intrometeu e acrescentou, pediu para falar. Era uma reunião onde não era permitido que as pessoas ficassem falando, mas ela pediu para falar e falou o seguinte: precisa censurar o TikTok no Brasil, segundo a imprensa lulista divulgou. Precisa censurar o TikTok no Brasil, essa plataforma chinesa que está permitindo o avanço da extrema-direita. Sempre o discursinho, né, de extremismo para outro lado, eles são os empáticos, os bonzinhos, o governo do amor. Faz de conta que eles não xingam,
quem pensa diferente faz de conta que eles não ameaçam quem pensa diferente. Mas lá, diante do ditador, ela tentou se colocar de vítima. Bom, resumo da ópera. Foi uma tremenda gafe, um tremendo constrangimento, especialmente diante de um ditador, especialmente reclamando de uma empresa chinesa, especialmente pedindo para que a China interviesse no Brasil e já dando a entender que aqui sozinhos eles não estavam conseguindo fazer o que querem, que é a censura que Xi Jinping faz tão bem lá na China. Parece que recebeu uma resposta meio atravessada do ditador chinês, e aí Lula foi convidada a explicar essa situação por jornalistas numa entrevista coletiva. Vejam o que ele disse, a emenda ficou pior que o soneto, eu já volto para comentar. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. De uma tacada só, Lula criticou os integrantes da carreta furacão dele, ou seja, os próximos a ele que estavam ali naquele jantar, tentou salvar a primeira-dama, dizendo, não foi ela que perguntou, fui eu que perguntei, mas assumiu que ela comentou sim quando foi para falar da extrema-direita brasileira que está sendo favorecida, estaria sendo favorecida pela plataforma TikTok. E aí, o pior de tudo, a história da emenda ficou pior que o soneto, como diz o ditado. Lula assume ali na coletiva de imprensa, diante de um monte de jornalista bajulador, um bando de militante lulista que, sim, ele pediu ajuda para Xi Jinping para vir censurar a extrema-direita no Brasil, para vir ajudar a controlar as plataformas, pelo menos o TikTok, já que é uma plataforma chinesa. Ô Lula, muito obrigada, por tentar salvar a sua primeira-dama dessa gafe tremenda que ela cometeu e cometer você próprio o sincericídio de assumir o que vocês vivem dizendo que não querem fazer, que querem sim censurar e pior, que estão pedindo ajuda para ditador, porque sozinhos vocês não conseguem, Porque o Brasil ainda é uma ditadura disfarçada de democracia em que tem gente que consegue ir alertando ali as pessoas que é sim censura que vocês querem implantar aqui. Eu gostei bastante dessa entrevista coletiva, especialmente da fala da Janja. Fale mesmo, Janja, a gente gosta da liberdade de expressão justamente por isso. Porque as pessoas acabam revelando o que são e o que querem. Vocês são ditadores iguais aos amigos de vocês e estão querendo sim implantar censura aqui no Brasil. Enquanto houver um resquício de liberdade de expressão que seja, nós, os verdadeiros adeptos da liberdade de expressão, defensores da liberdade e da liberdade de expressão, os verdadeiros defensores, portanto, da democracia, estaremos aqui alertando a população brasileira que censura não. Não podemos permitir que a censura seja implantada no Brasil.
Se você concorda comigo e gostou desse vídeo, ajude a compartilhar, a levar essa informação para mais pessoas. Compartilhe, curta, comente se não estiver inscrito no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e, caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu relembro a promoção que eu falei lá no início do vídeo. R$1 por mês nos primeiros 3 meses e você tem acesso liberado a todo o conteúdo da Gazeta do Povo. Um jornal que preza e defende a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e que fala sem medo sobre o avanço da ditadura no Brasil e sobre as amizades de Lula com ditadores. Inclusive, na eleição de 2022, a Gazeta foi um dos veículos de imprensa que tiveram ordem de censura, no caso, a um post no Twitter, justamente em que divulgava uma matéria falando sobre a amizade de Lula com Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. É apenas uma das amizades de Lula que a Gazeta nunca omitiu para que você, leitor, ouvinte, espectador, tenha mais informação e assim possa formar uma opinião melhor sobre quem são os candidatos, quem são os governantes, o que é o governo. Eu te espero no próximo vídeo, lá na Gazeta. Corre para fazer a assinatura. Quem representa melhor o que você quer para o Brasil? A Gazeta do Povo preparou um quiz para você avaliar os principais nomes da direita em 2026. São 4 temas para você dar a sua nota e ver quem tem o melhor perfil de liderança. Acesse o link e responda. Aproveite e compartilhe o resultado com seus amigos e familiares.